Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. William Shakespeare. Comunicar é provavelmente das atividades mais frequentes do nosso dia-a-dia. Mas não é só uma atividade frequente. Ela é uma atividade fundamental. A diferença entre comunicar bem e mal faz toda a diferença na forma como nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta no dia-a-dia. Na verdade, a ligação entre cada um de nós e o mundo exterior está nessa arte milenar que denominamos de comunicação. Desde o início da nossa existência que comunicar foi o grande motor da nossa evolução. Neste vídeo, eu falo da importância de comunicar e apresento-lhe 4 verdades fundamentais sobre comunicação. Olá, o meu nome é Eduardo Trugal e hoje venho falar sobre 4 verdades fundamentais sobre comunicação. A palavra comunicar provém do latim communicare e significa pôr em comum. Significa transmitir uma mensagem entre pessoas que conhecem o significado daquilo que se diz e que se faz, o significado das ideias, dos sentimentos, das experiências. No fundo, comunicar é um mecanismo essencial através do qual as relações humanas existem e se desenvolvem. Eu hoje trago-lhe uma reflexão sobre 4 verdades fundamentais sobre a comunicação. E elas são: verdade número 1, nós comunicamos sempre. Verdade número 2, falar não chega. E verdade número 3, é necessário descalçar-se, isto se quer comunicar, ou seja, pôr em comum. Verdade número 1, comunicamos sempre. Como já referi, comunicar é um ato fundamental da vida humana. Agora, o que é curioso é que não podemos não comunicar. Ou seja, estamos sempre a comunicar, sempre a ter algum tipo de interação com alguma coisa ou com alguém em particular num determinado momento. Por exemplo, quando falamos com alguém, comunicamos. Quando gritamos com alguém, também comunicamos. Bom, podemos não ter a eficácia que procuramos, mas na verdade o ato de elevar a voz e aumentar a ira, por si só, esse ato já é uma comunicação. Também comunicamos quando nos remetemos a um certo silêncio. Também isso é comunicação. Sempre que estamos perante uma outra pessoa, a nossa atitude transporta um significado e esse significado é objeto da comunicação. Então, quer queiramos, quer não, estamos sempre a comunicar. Verdade número 2. Falar não chega. A comunicação verbal, ou seja, as palavras, representam cerca de 7% do que comunicamos. Isso significa que quando transmitimos uma determinada informação, dissociada dos restantes 2 elementos que compõem a comunicação, desperdiçamos 93% da nossa capacidade de comunicação. Ou seja, mais do que comunicarmos, importa compreender a forma como comunicamos. 55% da nossa comunicação é da responsabilidade do nosso corpo. É aquilo que o corpo diz, mais do que as palavras dizem, efetivamente. Porque dão um significado da comunicação. O corpo dá esse significado. Por exemplo, sinto-me confiante e sinto-me confiante. Parece-lhe a mesma coisa? Evidente que não. Então, para uma comunicação eficaz, é essencial usar o nosso corpo. E por último, o tom de voz. O tom de voz que utilizamos constitui cerca de 38% dos restantes fatores da comunicação. Por exemplo, se eu disser sinto-me confiante ou sinto-me confiante, percebe a diferença? Novamente, parece-lhe que é a mesma coisa, seguramente que não é. Bom, a solução é simples. Comunique alinhando estas 3 componentes da comunicação e estará a comunicar a 100%. Consequência, as pessoas à sua volta vão gostar mais de estar ao seu lado e, acima de tudo, escutar o que tem para lhes dizer. Ou seja, comunicar. A verdade número 3. É necessário descalçar-se. Sim, é um facto. Com certeza que já ouviu a expressão descalçar os seus sapatos e calçar os sapatos do outro. Pois é, na comunicação isso não é uma opção, é uma necessidade. O outro só estará disponível para escutar se compreender que ambos estão sintonizados na mesma forma de pensar, sentir e agir. Consegue imaginar contar uma notícia feliz da sua vida, uma coisa muito importante, com extremo entusiasmo, a um amigo que acabou de lhe contar que está a viver um problema muito grave na sua relação? Bom, talvez não. Provavelmente iria escutar com paciência esse seu amigo e depois então, gerindo o seu entusiasmo, iria contar a sua estimulante novidade. Não é assim? Bom, se por acaso não teria sido esta a sua primeira tendência, então provavelmente a sua alcunha entre os seus amigos deve ser bloco de gelo, ou então eles em conjunto já consideraram que você é um caso perdido. Bom, mas voltando, a chave é ir calibrando o estado anímico, emocional e até físico
que a pessoa com quem interagimos e assim abrimos um pouco o espaço da comunicação. Quero outro exemplo onde isso é muito concreto. Como é que comunica com a forma eficaz com uma criança? Baixando-se naturalmente e falando ao mesmo nível. Esse é o único momento em que o diálogo se inicia. Até lá, temos uma conversa desnivelada entre um crescido e um menino ou menina, e neste caso, se a criança não tiver qualquer referência passada consigo, provavelmente o que fará é esconder-se atrás da saia da mãe ou das calças do pai, mostrando vergonha e pouca à vontade. Na verdade, o que está a dizer é: não entende esse teu modo crescido de falar. Então lembre-se, se quer comunicar, descalce os seus sapatos. Por esta altura deverá estar a questionar-se. Então, se são 4 e só apresentou 3, quando é que vai falar da quarta verdade fundamental? Então, aqui vai. Não está esquecida. A quarta é provavelmente a mais importante. Concorda com as restantes 3 verdades? São relevantes na comunicação, na forma como comunica com os outros? Bom, então compreenda também que elas são igualmente verdade quando comunica consigo mesmo. Sobre a verdade número 1, compreenda o que é que está sempre a comunicar consigo mesmo. Quer queira, quer não queira, o que diz e o que não diz tem impacto em si. Sobre a verdade número 2, toma atenção às palavras que usa consigo. Toma atenção à forma como usa o seu corpo. E escute. Escute o tom com que fala consigo mesmo. Esta será a comunicação mais importante da sua vida. E por último, lembre-se que é importante descalçar-se e compreender os seus diferentes eus. Existe um eu em si que é inseguro e que necessita de confrontar e gritar de vez em quando, exigindo um pouco de atenção. Da mesma forma, existe um outro eu em si que tem muito amor para dar. Procure compreender e apoiar ambos, porque todos eles, no fundo, à sua maneira, estão a procurar garantir-lhe proteção. Recorde, mesmo que para já não faça total sentido, todos eles querem comunicar, ou seja, todos os seus eus procuram pôr em comum. Então comunique mais consigo e com os outros e lembre-se, a viagem é rápida. Como diria Charlie Chaplin, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Da minha parte, já sabe, viva com paixão.